O que é a igreja? Qual a missão da igreja? Iremos falar sobre isso hoje em Teologia e a Vida Cristã. A paz do Senhor, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos aí em Teologia e a Vida Cristã e nós vamos falar hoje sobre o panorama do estudo da doutrina da igreja. Esse vídeo tem duas partes. Uma coisa eu aprendi com o saudoso pastor Antônio Gilberto, um teólogo de renome nas Assembleias de Deus. Ele, uma vez, eu participando de um seminário da família, ele disse que doutrina não se explica com 5 minutos. Naquela época, ele ainda vivo, disse isso para mim. E eu nunca esqueci, que doutrina não se explica com 5 minutos. Então, se você quer aprender mesmo sobre a doutrina da igreja, o que é a igreja, qual é a missão da igreja, eu estou me propondo a fazer um panorama. Nós não vamos estudar detalhadamente sobre esse assunto, mas você vai ter uma boa noção. Às vezes as pessoas olham para determinadas vidas e dizem assim: eu reconheço na vida dele ou na vida dela que ele tem um conhecimento daquilo que ele está dizendo, ela tem um conhecimento daquilo que ela está dizendo, mas por que isso acontece? Primeiro, porque existem pessoas que foram chamadas para ensinar. Deus vocacionou essas pessoas. Segundo, essas pessoas se debruçam em estudar. Elas leem, releem, passam horas estudando. Então, assim, elas têm conhecimento do que vão falar. Se você é uma pessoa que quer aprender as coisas para poder falar com conhecimento de causa, você precisa gastar tempo estudando. Então, não adianta você querer começar a ver o vídeo e daqui a pouco abandonar porque você diz que o vídeo é um pouco longo, então você realmente não vai aprender. E se você não vai aprender, não tem como ensinar. E se você está aprendendo apenas para a sua própria vida, você precisa também estar indo até o final, para que você possa ter conhecimento sobre o que vai ser falado. Então, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui no canal. Pai querido, Pai amado, participando do Teologia e a Vida Cristã. Que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades da Tua Palavra, conforme realmente elas são. Ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática aquilo que estamos aprendendo para a glória do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, se você deseja, preste atenção nisso aqui, nesse aviso. Se você deseja adquirir o resumo desse estudo que eu estou dando para você imprimir, nesse caso em PDF, você precisa descer na descrição do vídeo. Tem um link escrito assim, faça download. Você vai clicar, vai ser levado para o meu site. Você vai descer a página lá, quase até o final, e lá vai ter um botãozinho para você clicar. Ou existe uma outra forma de você fazer isso também. Clube de membros do canal do pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Deus abençoe. Se você quiser, em vez de todo vídeo você ir lá, clicar no link, ir para o meu site para poder baixar, seja da EBD Comentado Online, do Expondo as Escrituras e do Teologia e a Vida Cristã, você pode baixar tudo num único lugar. Sendo membro, você está aí abençoando, semeando no meu ministério de ensino e tendo esse benefício. Aí fica a seu critério. Pastor, eu não tenho como assinar, não tem problema. Baixe gratuitamente os PDFs e ore pela minha vida porque eu necessito de oração. Introdução. Quero aqui apresentar um panorama dos estudo, tá? Da doutrina da igreja, eclesiologia. Quando você estuda teologia, a disciplina que trata da doutrina da igreja chama-se eclesiologia. Quando você estuda teologia, quando você vai estudar sobre a doutrina da salvação, soteriologia.
doutrina das últimas coisas, escatologia, doutrina de Cristo, cristologia. Então hoje nós vamos estudar sobre a doutrina da igreja, vamos estudar sobre eclesiologia. Não confunda doutrina no sentido de mostrar para o que é a igreja, qual a missão da igreja, o que é a igreja, com costumes, porque as pessoas às vezes confundem costume da igreja, como a pessoa se veste, como ela se comporta, se usa maquiagem, isso é costume. Não estamos aqui para tratar disso. Vamos falar de doutrina, né? O que é a igreja? Para que Cristo fundou a sua igreja? Por que o propósito de Deus em fundar uma igreja e dar salvação para aqueles que estão nela, em Cristo Jesus? É sobre esse assunto que iremos falar aqui. Não tenho a pretensão de esgotar o assunto, porém me proponho a frisar alguns pontos essenciais para entendermos de fato o que é a igreja e qual a sua missão. Pois bem, esse vídeo ele vai ser feito em duas partes. Então agora você vai ver a primeira parte, depois, em outra ocasião, você ser inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você tenha conhecimento quando for publicada a segunda parte. Eu, assim que for publicada a segunda parte, deixarei também na descrição do vídeo de hoje, tá? A segunda parte ali. E assim vice-versa. Quando for publicada a segunda parte, também deixarei a primeira parte ali no link. A igreja e sua origem. Começamos aqui o estudo sobre a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, fala que a igreja é do Deus vivo. A igreja é amada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele a amou de tal forma que se entregou por ela. Isso está descrito em Efésios capítulo 5, versículo 25. Para compreendermos melhor a doutrina da igreja, eclesiologia, vamos analisar alguns aspectos desse organismo, porque a igreja é um organismo devido às suas comparações, tá? A igreja tem origem em Deus desde a eternidade. A igreja no coração de Deus. Deus é aquele que planejou a igreja. Deus que é presciente. O que é um ser presciente? É alguém que conhece o futuro. Deus conhece o futuro de antemão. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Tudo é uma coisa só, porque Deus não está condicionado ao tempo igual eu estou, você está. Tá? Então Deus, que é presciente, sabia que o homem cairia. Pastor, se Deus sabia que o homem ia cair, por que Deus permitiu? Você quer aprender mais sobre isso? Aí você precisa, eu tenho aqui, ó, inclusive eu posso até deixar para mostrar para você aqui, preste atenção aqui, ó, eu tenho aqui no meu canal, tá? Só para que você possa ter ciência disso, ó, aqui no meu canal, se você clicar em vídeos, você tem aqui, ó, o panorama do estudo da doutrina da salvação. Então você vem aqui, clica aqui e você vai aprender por que Deus deu ao homem, por que Deus instituiu o plano da salvação, por que o ser humano precisa de salvação, e eu vou responder essa pergunta que você está fazendo aí nesse vídeo, então assista esse vídeo, tá? Por isso já tinha um plano de salvação projetado no qual seu filho amado morreria pela humanidade. Efésios 1, 4 e 5, 1 Pedro 1, 19 e 20. Seu filho aceitou voluntariamente esse plano e por isso a Bíblia diz: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, está lá em Apocalipse 13, 8. Ou seja, a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia que o homem iria cair, iria ceder, iria desobedecer. Quando eu digo homem, eu estou falando do casal. Então Deus já tinha um plano antes mesmo da queda do homem, tá? Dentro desse plano foi estabelecido por Deus as bases e a forma de comunhão para aqueles que aceitassem Cristo como seu Salvador. A igreja era como um embrião oculto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, que na plenitude dos tempos seria manifestada pelo Espírito Santo. Então, naquele tempo, no Antigo Testamento, eles ainda não tinham entendimento claro sobre a igreja, mas Deus tinha o seu plano em relação à igreja. No tempo apropriado, na plenitude dos tempos, Jesus se apresentaria, viria, nasceria, estaria aqui na terra, morreria, ressuscitaria, voltaria ao céu e a igreja estaria sendo fundada automaticamente ou inaugurada com a descida do Espírito Santo no Pentecoste, ali no capítulo 2 de Atos. Então nada disso pegou Deus de surpresa. A igreja na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos chegou, Gálatas 4:4.
Plenitude dos tempos, quando eu leio Gálatas 4:4, nem sempre eu vou colocar na tela aí os versículos para você, mas 4:4 de Gálatas, na NVT, nova versão transformadora, diz assim: mas quando chegou o tempo certo, em algumas versões, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e sob a lei. Jesus iniciou sua missão e o ministério de Deus até então oculto começou a ser revelado. Em relação à igreja, até então era algo oculto, não tinha um esclarecimento sobre isso. Pela pregação de Cristo, os homens se convertiam e começaram a segui-lo. Deus, através disso, cumpriria seu projeto em relação à salvação do homem, congregando em Cristo todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 10, nos esclarece isso com muita clareza. Vamos ver aqui Efésios capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: e o plano é este, no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Então, Efésios 1:10. A partir desse agrupamento, a igreja teve seu início. Isso não quer dizer que ela já estava inaugurada ou estabelecida, pois isso aconteceria após a ascensão de Jesus na descida do Espírito Santo. Então Jesus estava ali a partir daquele momento trazendo, mostrando a igreja, sendo revelado o plano da igreja nesse caso. Jesus inclusive diz ali em Mateus sobre e tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja, de fato, foi inaugurada na descida do Espírito Santo. Cristo mesmo disse que assim seria feito. A igreja estabelecida. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes sobre os discípulos, e eles foram batizados e cheios de poder, conforme a promessa, Atos 1:5 e 2:4, a igreja foi estabelecida. Não confunda batismo no ou com o Espírito Santo com a questão de todo cristão, quando aceita Jesus e recebe um novo nascimento, tem o Espírito Santo dentro dele. Então, todo cristão, seja pentecostal ou não pentecostal, se de fato houve uma conversão, ele tem o Espírito Santo morando dentro dele. Agora, o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é um revestimento de poder para realizar a obra do Senhor. A pessoa sente vontade, desejo, entendeu? Ele tem ali um anseio para evangelizar. E também os sinais estão ali presentes devido à manifestação do Espírito Santo através dos dons do Espírito, que não é o tema desse estudo. Agora, o que Deus havia determinado desde a eternidade se cumpriu. E a igreja estava inaugurada com a autoridade do poder de Deus. A igreja daria continuidade à missão de Cristo. Então, olha bem o que está sendo dito aqui. Deus tinha um plano antes da fundação do mundo, tá? E esse plano veio se cumprir na plenitude dos tempos, aonde Cristo é manifesto, e a partir do momento que Cristo volta, então ele passa 3 anos e meio aproximadamente, eu não estou dando aqui um tempo exato, ele passa 3 anos e meio aproximadamente ensinando, treinando, mostrando para os seus discípulos como deveriam agir, e a partir deste momento, ensinando, treinando, inclusive também sendo realizada uma obra no interior dos discípulos, e a partir do momento que ele volta para o céu, quem prossegue essa obra? Os discípulos. Eles agora têm uma missão. Eles foram treinados. Eles foram capacitados para realizar a missão, e essa missão começa no momento que Cristo volta para o céu, e agora os discípulos vão dar continuidade, os apóstolos, aqueles que estiveram sendo treinados por Cristo, eles vão dar continuidade à obra que Cristo iniciou. Então Cristo inicia a obra e eles dão continuidade. Não é eu e nem você que iniciou obra alguma. Ainda que você vá em algum lugar que não tenha uma igreja local naquele lugar, e você funde uma igreja local, o início dessa obra não é sua, você está dando continuidade a algo que Cristo começou. Quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. Quem inaugurou a igreja foi o Espírito Santo. Quem planejou a igreja foi Deus. Ou seja, Pai, Filho, Espírito Santo envolvido na obra da salvação, que eu e você estamos nela.
A igreja de Deus é um povo tirado do mundo. A palavra igreja no grego é eclésia. Essa palavra é composta de duas outras, ek e klesis. Ek significa para fora, e klesis chamado. Então, ek significa para fora, e klesis significa chamado. Eclésia significa, então, um povo chamado para fora do mundo. Essa palavra tem também o significado de uma assembleia, ou seja, um povo, um grupo. Esse povo está no mundo, mas não vive segundo os padrões do mundo. Você vai ver várias vezes os apóstolos ensinando sobre isso. Aqui no canal tem o Expondo as Escrituras da primeira carta de Pedro. Mais uma vez eu recorro aqui para mostrar para você que eu acho importante que você saiba disso, que nós temos aqui material para você poder estudar, para você poder aprender. Se você vier aqui na parte das playlists, no seu celular, você clicar, você vai ter a oportunidade de ver aqui, ó, a primeira carta de Pedro sendo explicada aqui, ensinada, ó, tá aqui, ó, exposição das escrituras de 1 Pedro. Você vai clicar, são 26 vídeos, levaram 6 meses. Toda segunda-feira eu fui postando um vídeo do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo de número 5, se não me falha a memória, versículo 14 ou versículo 16. Deixa eu só conferir aqui, que eu gosto de falar as coisas de fato como são. De repente eu posso estar falando o versículo errado, que é uma coisa que a gente não usa todo tempo, toda hora. Versículo 14. Desde o capítulo 1 até 1 Pedro capítulo 5, versículo 14. Então você tem aí material vasto para que você possa estudar. Aproveite. Então, quando você lê a primeira carta de Pedro, você vai ver que ele fala que são peregrinos e forasteiros. Você vai ver Paulo na carta aos Romanos dizendo, e não vos conformeis com este mundo. E aí, às vezes você fica assim, impressionado das lutas, das perseguições, das afrontas. Isso faz parte da vida cristã, tá? Então, um povo chamado para fora do mundo. Esse povo está no mundo, mas não vive segundo os padrões do mundo. E não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? É se amoldar. Seus padrões estão baseados na palavra de Deus. Tem cristãos que às vezes dizem o seguinte, deixa eu pegar aqui o meu exemplar da Bíblia. Aí você vai falar com ele e fala assim, irmão, mas a palavra de Deus diz isso. Eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu quero saber o que eu acho. Então você não pode se considerar um cristão. Um cristão não pode viver segundo o que acha, ele tem que viver de acordo com o que a palavra de Deus diz, porque ele só é cristão porque é um seguidor de Cristo. Se ele é um seguidor de Cristo, ele recebeu um novo nascimento. Se ele recebeu um novo nascimento, ele não anda mais pelos padrões do mundo. Ele está debaixo de um novo governo. Entenda isso! Você saiu do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, a luz de Cristo. E agora você quer... Tem gente que diz, não, eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu quero saber o que eu acho. Então não é um cristão. Você não entendeu o que é ser cristão. A pessoa que se comporta dessa forma não entendeu o que é ser cristão. Esse povo passou do reino das trevas para o reino de Deus. Ele saiu do governo das trevas para vir para o governo de Deus. Então ele deixa de obedecer as regras do governo das trevas para obedecer às regras do governo de Deus. Quando você aceitou Jesus, eu tenho aí o panorama do estudo da doutrina da salvação, eu já mostrei para você no canal, é só você assistir depois. Quando você aceitou Jesus, houve uma mudança de posição. Antes você era servo do pecado, escravo do pecado, agora você é servo de Cristo. Antes você obedecia à vontade dos seus desejos, às suas inclinações, agora você obedece a Cristo. E a vontade de Deus está onde? Na palavra, ele revelou a sua vontade na palavra. Então eu e você precisamos entender isso. Eclésia é usado para designar a igreja do Deus vivo e revela grandes e importantes verdades sobre essa organização, como um povo chamado para fora. A igreja, ao mesmo tempo, é um organismo, um corpo vivo, e é uma organização. Ela precisa ter essa organização. Se a igreja não tiver uma organização, ela não consegue funcionar bem. O nosso corpo, Deus criou ele de uma forma que há um bom funcionamento, porque ele foi criado organizado. Deus é um Deus de ordem, ele criou uma organização. Cada membro está ligado ao corpo para poderem juntos realizarem um trabalho, um serviço, algo.
em relação às coisas do lado de fora e em relação ao próprio corpo, lado de dentro. Você vê que o corpo ele faz coisas para o lado de fora, os membros estão envolvidos no corpo físico. Eu, para fazer alguma coisa, eu estou aqui, por exemplo, dando esse estudo. Então, várias partes do meu corpo estão envolvidas nisso aqui. A minha mente, as minhas mãos, a minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos, várias partes. Mas também o corpo trabalha em favor dele mesmo, dentro. Então ele trabalha dentro e ele trabalha fora, para fora. Que coisa linda! E tudo isso de uma forma o quê? Organizada. Por isso a igreja também é uma organização, como um povo chamado para fora. Clésis, com relação à igreja, nos faz pensar na chamada de Jesus aos pecadores perdidos. Olha o que Mateus 4,17 diz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus chama por sua soberana vocação, Filipenses capítulo 3, versículo 14, para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Então, quem chama é Deus. Quem dá a função de cada um no corpo é Deus. Você já leu 1 Coríntios capítulo 12? Dá uma lida lá, onde Deus fala sobre dons, né, que ele dá cada membro no corpo. Cada um tem sua função. Não pode haver disputa. A igreja de Corinto tinha muita disputa. Quem era quem? Quem era de quem? Isso não acontece nos dias de hoje. Precisamos entender que a igreja é um organismo e uma organização fundada por Cristo, inaugurada pelo Espírito Santo, planejada por Deus para realizar uma missão. Nós temos uma missão a cumprir. Estamos dando prosseguimento àquilo que Cristo começou. No início com os apóstolos, depois foi indo, e agora chegou na nossa vez. Você já parou para pensar na grande responsabilidade que está sobre as suas mãos? Sobre as minhas mãos? Como igreja do Senhor? Porque eu sou igreja, você é igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Para pensar numa Olimpíada, aonde a tocha é carregada e de repente ela é passada de uma mão para outra mão e continua a corrida e vai correndo e o outro passa de novo e o outro dá prosseguimento. É mais ou menos isso. A igreja tem uma missão para cumprir. Começou com Jesus, deu prosseguimento com seus discípulos e foi continuando e chegou em nós. E o que eu e você estamos fazendo em relação a isso? Estamos vivendo os padrões de Deus para que o mundo veja em nós testemunho e caráter transformado, sal e luz? Olha aqui, mais uma vez eu vou usar um exemplo do canal. É importante eu mostrar isso aqui para você? Por que é importante eu mostrar isso aqui para você? Porque você vai aprendendo aonde você vai procurar, onde você vai buscar. Se você vier aqui nos vídeos aqui, mais uma vez, você vai procurar aqui e você vai achar a lição de número 2, que fala sobre o quê? Sal da terra e luz do mundo. O cristão é sal da terra e luz do mundo, na EBD Comentado Online. Estude sobre isso. A igreja tem um papel importantíssimo que ela precisa cumprir. Então Deus nos chama. Que evidencia que por essa chamada fomos tirados das trevas. Colossenses 1,13. Do mundo, João 15,19. E dessa geração perversa, Atos 2,40. Nós fomos chamados, temos uma missão, nós fomos tirados desse mundo. Sabe uma pessoa que representa um país, o seu país em outro lugar? Somos nós. É eu, é você. Nosso reino representa um reino em outro lugar. Nosso reino não é daqui. Mas nós estamos aqui ainda. E aí talvez você pergunte assim, mas pastor, me explica uma coisa. Se o meu reino não é daqui, o que eu estou fazendo aqui? Cumprindo uma missão. Deus quer que os homens se salvem. E nós precisamos passar o nosso tempo de vida aqui com propósito, cumprindo aquilo que Deus estabeleceu. Essa é a missão que eu recebi, é a missão que você recebeu, é a missão que o outro recebeu. Todos nós estamos trabalhando em conjunto. Eu, por exemplo, tenho um chamado dentro da área do ensino. Talvez você já tenha um chamado evangelístico dentro de uma área no sentido de estar lá levando a palavra de Deus para os presos.
Talvez você seja aquela pessoa que tem um chamado na área também de interceder para aquelas pessoas que estão lá no leito de enfermidade no hospital. Cada um tem um chamado, Deus chamou. É claro que tem pessoas com chamados parecidos, iguais, tá bom. Só que elas não são iguais, mas tem chamados parecidos, né? O mesmo chamado. Quantas pessoas foram chamadas para a área do ensino? Quantas pessoas foram chamadas para da evangelização com específico na questão de presos? Então todo mundo trabalhando em favor do reino, vidas sendo o quê? Alcançadas. Isso é igreja. É missão da igreja. A igreja tem isso. A finalidade dessa chamada para fora é que sejamos o povo de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. Um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Como é que as pessoas vão querer pertencer à igreja de Cristo? Fazer parte do corpo de Cristo se nós não tivermos bom testemunho? Quantas vezes a gente ouve pessoas que não servem a Deus dizer: eu ser crente igual aquele irmão? Igual aquela irmã que trata e não cumpre? Que compra e não paga? Eu prefiro continuar do jeito que eu estou. É claro que eles fazem uma comparação errada, porque eles teriam que se comparar com Cristo. Nesse caso, estão muito aquém do padrão. Nós que estamos na presença de Deus, estamos muito longe do padrão de Cristo. Mas o Senhor está nos transformando. Então o mau testemunho faz com que pessoas não queiram Jesus. E nós temos que ser conhecidos como povo zeloso de boas obras. Uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Olha aí de novo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu tenho aqui no Expondo das Escrituras no canal uma mensagem que fala sobre esse texto em 1 Pedro. Pode procurar lá na playlist de 1 Pedro que você vai encontrar a parte que fala sobre o capítulo 2, versículo 9. Então, a desculpa, o grande problema é, às vezes as pessoas dizem assim: eu não sei o que fazer. Eu não sei como me comportar. Tem aí um material para você estudar. Você pode estudar a palavra de Deus e você vai aprender coisas importantíssimas. E isso vai te dar o quê? Diretrizes, vai te dar direção. Mas se você não estuda a palavra de Deus, se você não conhece a vontade de Deus, que é revelada por meio da sua palavra, você não vai saber o que fazer da sua vida. Você não vai saber como se comportar. Então estude, gaste tempo com a palavra de Deus, faça como salmista e tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Continuamente. 3. O plano divino distingue a igreja universal e a igreja local. Pastor, que igreja universal é essa? Que igreja local é essa? Não é a igreja universal com o nome Igreja Universal. Você vai entender agora que igreja universal é essa. A igreja universal é invisível aos olhos humanos. Não é a igreja universal que nós temos aí como nome, que nem a Assembleia de Deus. É a igreja universal que é invisível aos olhos humanos. Vamos fazer uma ilustração. Digamos que existe uma igreja local e essa igreja local ela tenha 500 membros. 500 membros, certo? A igreja local que está situada naquele endereço tem 500 membros. Dentro da igreja local existe a igreja universal, que é a igreja invisível. Ou seja, nem todos que estão ali de fato são cristãos e têm um novo nascimento em Cristo Jesus. Então Deus conhece no meio daqueles que se dizem seu povo, o que de fato são seu povo. Porque Deus olha o coração. Às vezes nós podemos olhar para pessoas e dizer assim: olha, de Deus essa pessoa, olha, o lugar dela está garantidíssimo no céu. Só que Deus sabe as motivações que ele realiza a obra, por que ele realiza. Às vezes pode ter gente que tem muito esforço na obra e você vê ele trabalhando, mas a motivação dele é ser visto. Então o coração dele está longe de Deus, porque Deus não está nisso. Mas é eu que vou dizer se ele vai ser salvo ou não vai ser salvo? Jamais. Isso não está na minha mão. A gente tem que parar com esse negócio de achar que podemos apontar: você vai para o inferno, você vai para o céu. E o pior de tudo, às vezes as pessoas estão mandando gente para o céu por causa da afinidade que ela tem com as pessoas. Eu gosto de fulano, esses daqui eu quero do céu. Agora aqueles ali, meu Deus, se não for também, não quer nada com Deus. Não pode ser assim não, gente. Temos que ter muito cuidado com isso. É o povo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer na cruz do Calvário. O sacrifício foi um sacrifício de sangue. Tá?
Então a Igreja Universal é invisível aos olhos humanos, pois é espiritual. É composta de pessoas de todos os tempos, aqui é tempos, e lugares, que possuem os nomes escritos no livro da vida. Então a igreja é constituída de pessoas de todos os tempos. Lá na igreja primitiva, faz parte da... já partiu, tem a ver com a Igreja Universal. Faz parte da igreja invisível. Mas pastor, está morto, mas vai ressuscitar no último dia. Cristo vai dar a ele um corpo glorificado, como também dará a nós, se tivermos partido, ou os que estiverem vivos serão transformados. É a Igreja Universal, Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus. Hebreus 12, 23 fala dessa igreja. Os crentes do Antigo Testamento que creram em Deus e foram aceitos por ele através de sacrifícios temporários que apontavam para Cristo, após a morte e ressurreição de Jesus, foram postos em pé de igualdade com os crentes do Novo Testamento. Mais uma vez, eu digo para você, quer entender sobre isso aqui? Salvação? Assista o vídeo que trata do panorama do estudo da doutrina da salvação que está aqui no canal. Se você assistir, você vai entender perfeitamente do que eu estou falando. Será muito bom, porque o seu campo de entendimento vai abrir. Romanos 3, 25 e 26 diz: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Estou lendo na NVT, tá? Com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, porque até Cristo vir, Deus, ele usou de longanimidade. Então Deus criou um sistema de sacrifícios para que as pessoas, crendo primeiro nele, porque a salvação sempre foi pela fé. No Antigo Testamento, a salvação não era por obras. Alguém pode achar, não, era salvação por obras, porque não tinha Cristo ainda. Não, entenda isso. Assista o vídeo Panorama do Estudo da Doutrina da Salvação, que você vai entender aqui no canal. A salvação sempre foi por fé. Deus se apresenta, a pessoa crê. Ela passa a obedecer aquilo que Deus diz. No momento que ela passa a obedecer, ela obedece porque creu. E aí Deus estabeleceu o sacrifício. Ela oferece sacrifício. Só que o animal morto ali apontava para o Filho de Deus que um dia morreria. Então Deus dá um crédito antecipado para aqueles que estão no Antigo Testamento, já que eles creem em Deus, são justificados através da fé em Deus. E aí, quando Cristo morre, ele grita na cruz, Tetelestai, que significa, foi pago, está pago e continuará pago. O sacrifício de Jesus, ele pegou tudo, desde o início, lá em Adão, até o final, quando se encerrará tudo, a consumação dos séculos. Eu digo assim, da história humana, né? Versículo 26. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então, quando alguém acreditava em Deus, confiava em Deus no Antigo Testamento, isso era acreditado, era imputado sobre ele uma justiça por causa de crer. E isso também já apontava para Cristo, o sacrifício perfeito. A igreja local, 2. A igreja local é visível e veio existir através da morte e ressurreição de Cristo. Então nós falamos da igreja invisível, formada de pessoas em todos os tempos. Nós não temos como identificar a igreja universal, que é a igreja invisível. Só Deus conhece quem é quem. Lembra da parábola do trigo e do joio? Deixem crescer juntos. E naquele grande dia haverá distinção entre quem é e quem não é. Enfim, nós não temos esse poder na nossa mão. A igreja local é visível e veio existir através da morte e ressurreição de Cristo. João 11, 52, Efésios 2, 15 e 16. Ela é formada do agrupamento dos crentes regenerados, batizados em água e que vivem em uma comunhão entre si. Esses crentes residem em um determinado bairro ou cidade e têm como propósito obedecer à palavra de Deus. Estão também sob a liderança de um líder no qual tem o dever de apacentar o rebanho de Deus, que é o pastor. Seja um pastor na igreja Assembleia de Deus, seja um pastor numa igreja batista, seja um pastor numa igreja presbiteriana, tá? Um reverendo, por exemplo, ele tem uma responsabilidade. Tem um pastor titular, 2 pastores titular, o 1 e o 2, enfim, alguns modelos de governos de igreja um pouco diferentes. Mas a questão é uma igreja num lugar.
Essa não é a igreja universal invisível. A igreja universal invisível abrange todos os tempos. Crentes que já partiram e crentes que estão vivos. E só Deus sabe quem é. A igreja local é uma igreja visível. Os 500 membros estão ali. Ali é a igreja local. Entendeu agora? Na igreja local, todos os membros são iguais em consideração, pois são irmãos. Não existe discriminação de raça nem de posição social. Todos são varas na mesma videira. João 15:5. Se um é rico, o outro é pobre. Se um é intelectual, o outro é analfabeto. Se um é branco, o outro é negro. Não importa. Todos são irmãos. Todos estão nivelados do mesmo tamanho. Não há maior e menor. Existem servos do Senhor. Deus estabeleceu autoridade, sim. Lideranças na sua igreja, sim. Também autoridades constituídas a nível de governo do nosso país, sim. Mas eu quero dizer o seguinte, não é porque alguém está numa posição de liderança que ele é maior no sentido de ser melhor. Não. Ele precisa ser respeitado, obedecido, enquanto ele está em conformidade com a palavra de Deus? É claro que sim. Nós temos que entender isso. Não podemos se levantar, haver rebelião. Em quantos lugares está havendo rebelião? Quantas igrejas estão sendo divididas? Quantos pastores estão ficando decepcionados porque acreditaram em determinado obreiro e esse obreiro daqui a pouco sai e leva uma parte do rebanho? E isso é rebelião. Deus não está nisso. Deus não chamou ninguém para fazer isso. A bênção de Deus não vai com essa pessoa. Ele pode, porque as pessoas hoje estão medindo igreja no sentido do sucesso da igreja, porque a igreja está aberta, está vindo gente, então é de Deus. Quem disse isso? Tem lugares que estão abertos e não é de Deus. Estão aí há anos abertos. E eu não estou falando de igreja agora não, estou falando de outros lugares. E não é de Deus. A palavra de Deus ensina que Deus não está contribuindo com aquilo. Aquilo vai contra a palavra. E está lá. Então não se mede as coisas de Deus por dar certo, e sim por ser certo. Você vai saber se é certo se estiver de acordo com a palavra de Deus. Não pela questão do sucesso, pela questão de estar dando certo. Não se mede as coisas assim. Quem mede as coisas assim terá sérios problemas. Nenhum membro é melhor do que o outro em relação a ter dons espirituais, pois esses dons são para o aperfeiçoamento dos santos e não para a promoção pessoal. Entendeu? Aqui no canal vai ser essa mensagem de hoje, está sendo publicada no dia 16 de abril de 2022 e no dia 18 de abril de 2022 entrará também aqui no canal uma mensagem no Expondo as Escrituras que vai falar sobre 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 30, que vai tratar dos membros do corpo de Cristo, unidos para cumprir uma missão. Eu aconselho você a assistir essa mensagem também, que vai colaborar com o entendimento desse estudo de hoje, tá bom? Eu te aconselho. Então, não é porque alguém tem dom espiritual que é melhor do que o outro. Até porque dons não são sinônimo de espiritualidade. Pessoas podem ter dons e não serem espirituais. Deus usar aquelas pessoas pela misericórdia dele para que a obra dele seja realizada. A vida espiritual, ela é vista através de fruto do Espírito, transformação de caráter, amadurecimento, tá? Você está gostando do conteúdo desse vídeo de hoje? Então dá o like. Primeira coisa, não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente de que lugar do Brasil você está assistindo, o que você está achando e compartilha na sua rede social. Agora o YouTube tem aí, ó, um botãozinho chamado clipe. Você pode tirar um pedacinho desse estudo e compartilhar ele. Afinal de contas, outras pessoas podem precisar aprender sobre a palavra de Deus. Eu queria deixar para você algumas recomendações. Olha aí, 3 livros que eu quero deixar para você como recomendação. Às vezes você não sabe o que comprar para estudar, e eu estou passando para você aí orientações. Uma vida com propósito. Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Como igreja você está aprendendo qual é a missão. Mas qual é o teu lugar? Qual o propósito que Deus tem na sua vida? O que dirige a sua vida? Tem pessoas que são dirigidas pelo medo, outras pela culpa, outras pela aprovação dos outros, outras pelo materialismo, outras pelo ressentimento. Se a sua vida está sendo dirigida por uma dessas coisas,
você não estará no propósito de Deus, porque você está vivendo para aquilo. Então esse livro vai apontar para você um caminho no qual você deve trilhar. É um livro que você pode adquirir clicando no link na descrição ou apontando o seu celular se você está assistindo na TV, tá? Com a sua câmera para o QR Code e adquirir. Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, ele vai comentar o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Você está estudando uma parte lá do Novo Testamento e você precisa entender um pouco melhor. Você pode consultar esse comentário. O link está na descrição ou você aponta a câmera do seu celular no QR Code na sua TV. E o Dicionário Bíblico Youclaf, que dá definições de várias palavras, de vários termos. É um dicionário riquíssimo, usado muitas vezes na revista da Escola Bíblica Dominical. Nós que somos da Assembleia de Deus, é usado e usado em outros livros, em outras literaturas também. Então, se você quiser adquirir para poder ajudar nos seus estudos, na compreensão dos seus estudos da Palavra de Deus, o link está na descrição ou o QR Code apontando o seu celular, a câmera do seu celular. Vamos lá? Jesus é o centro absoluto da igreja. Todas as coisas convergem para Cristo e por isso ele é o centro da igreja. Jesus é o centro da igreja. O nascimento, o crescimento e a futura glorificação da igreja tem como responsável unicamente Cristo. João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu não posso me gloriar de servir a Deus de forma agradável a ele, no sentido, eu oro, jejuo, leio Bíblia, faço a obra de Deus e bater no peito. Não, eu faço, eu aconteço. Tudo isso vem por meio do que Cristo fez. Eu dou prosseguimento ao que Cristo começou. Então eu não tenho mérito. Os méritos são de Jesus. Se eu recebi salvação, não recebi salvação pelo que eu faço, e sim pelo que Jesus fez. O que eu faço é consequência de quem eu sou a partir de Cristo. Eu passo a ser filho de Deus e um filho tem que se comportar como filho. Então eu não recebo salvação pelo que eu faço. Eu recebo salvação pelo que Jesus fez. O que eu faço demonstra quem sou. Se eu tenho boas obras, se eu tenho vida transformada, é porque realmente a salvação me alcançou. Se eu não tenho boas obras, se eu não tenho vida transformada, mas estou caminhando na igreja, eu penso que sou o que não sou. Ou eu um dia fui e deixei de ser. Então cuidado, olhe para dentro de si o tempo inteiro. Não fique olhando, tomando conta da vida das pessoas em si. Tome conta da sua própria vida. Olhe para dentro de você. Tudo veio por meio de Jesus. Foi Jesus que comprou a igreja com seu sangue. Atos 20, 28 diz: olhai. O apóstolo Paulo aconselhando ali os líderes da igreja: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo, dando orientação aos presbíteros ali, ele ensina para eles e diz para eles: olha, olhem por vocês, suas vidas. Olhem pelo rebanho. Por quê? Porque vocês precisam cuidar de vocês, sua vida espiritual, e cuidar da vida espiritual do rebanho. Ele morreu por ela para ser seu Senhor. Romanos 14, 9. Foi para isto que morreu Cristo. Tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então entenda, mortos aqui no sentido dos corpos, né? A pessoa que partiu, está em Cristo, partiu no Senhor. Cristo, o Senhor da igreja não é o pastor. O Senhor da igreja não é a junta do presbitério. O Senhor da igreja não é algum líder. Não são as famílias antigas naquela igreja local. O Senhor da igreja é Cristo. Ele é o Senhor. Cristo é o cabeça da igreja. Cabeça. Tá vendo aqui? Cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Essa mensagem que eu vou falar sobre 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 30, vai falar bastante sobre isso. Eu recomendo você, a partir do dia 18, assistir essa mensagem aqui no canal. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Primogênito entre os mortos, porque ele é aquele que ressuscitou num corpo glorificado. Só Cristo foi o primeiro que aconteceu isso. Jesus ressuscitado é o mais importante crédulo da igreja. Jesus ressuscitado. Esse vídeo está sendo gravado
no que é comemorado, né, o feriado nacional, ele vai para o ar no dia 16 de abril, mas ele está sendo gravado no dia 15 de abril, que é a chamada Sexta-feira Santa. Tem teólogos liberais ensinando que Jesus ressuscitou na mente dos discípulos. Não foi ele não ressuscitou literalmente. Isso é um engano. Pessoas que também não fazem parte da igreja acham isso. Mas o pior ainda são aqueles que estudam a palavra de Deus, mas são liberais, não creem nos milagres. E aqui eu não estou condenando teologia, muito pelo contrário. A teologia, a boa teologia é excelente. Tanto é que eu sempre indico aqui o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, que daqui a pouco eu falo sobre ele. Então eu não estou condenando teologia, mas tem pessoas que vão estudar e não acreditam que Deus faz milagres. Eles trazem tudo para o campo natural. Como é que você vai acreditar na criação do mundo no campo natural? Aí você vai acreditar em evolução. Aí porque o homem veio da evolução, veio do macaco. Aí eu tenho uma pergunta simples. E por que ele não continua evoluindo? Porque essa evolução não pode parar. Parou por quê? Por que parou? Só falando assim. Então, Jesus ressuscitou. Nós não servimos um Jesus morto. Jesus ressuscitou. E foi dito, está lá descrito nos evangelhos. Ele não está aqui. Por que procurai o vivo, alguém vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembra daquele hino antigo? Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu da sua glória para cumprir o plano de Deus. Humilhado e machucado, carregou aquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Quem canta é a minha esposa. Ela foi chamada para o ministério de louvar a Deus. Mas nada impede, já dirigi trabalho, já tive que abrir culto com hinos da harpa, nada impede de cantar um trechinho aqui, ainda que não tenha assim uma vocação, chamado direto, mas há aqui uma harmonia, não há problema em relação a isso não. A igreja é uma manifestação do reino ou reinado de Deus, a forma que ele assume na terra em nosso tempo. Preste atenção nisso aqui. A igreja é uma manifestação do reino ou reinado de Deus. A igreja não é o reino, a igreja é representante do reino. A igreja anuncia o reino de Deus, o governo de Deus. É a manifestação concreta do governo soberano de Deus em nosso coração. Então nós vivemos debaixo desse governo. A igreja manifesta esse governo. Quem olha para a igreja precisa ver o governo de Deus. Lá está o povo de Deus. Lembra de Israel? Como Deus queria que seu povo fosse separado dos demais povos da terra? Para que os povos olhassem para eles e vissem como Deus os amava e como eles amavam o Senhor. Primeiro Deus os ama e eles têm que retribuir esse amor com gratidão, pela compaixão, pela bondade, pela paciência de Deus para com eles. Deus sempre corrigiu seu povo no Antigo Testamento não para os destruir, e sim para recuperá-los. Deus chama o seu povo para o arrependimento, traz de volta um remanescente lá do cativeiro. O nosso Deus não é um Deus que veio para destruir. Agora, não brinque com o Senhor, porque se você brincar com o Senhor, você pode abrir mão daquilo que mais você precisa, que se chama salvação. A Bíblia usa vários símbolos que apontam de modo claro o lugar que Jesus tem e deve ter na igreja. Qual é o lugar que Jesus tem ou deve ter na igreja? A igreja é o povo de Deus. A igreja é constituída pelo povo de Deus. Ela pertence a Deus e Deus lhe pertence. A igreja é de Deus e Deus é da igreja. Lembra do salmista Davi no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Lembra do salmista no Salmo 91, versículo 2, que diz assim: direi do Senhor, ele é o meu Deus. A pergunta é, Deus é o seu Deus? Porque para ele ser o seu Deus, você tem que viver em conformidade com o que ele quer. Com a aliança que ele estabeleceu em Cristo Jesus. A aliança do Novo Testamento no sangue de Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Ele é o seu Deus? Então a igreja é de Deus, pertence a Deus e Deus pertence à igreja. Paulo, por isso que quem pode dizer que Deus serve a Deus é a igreja. Porque teve um novo nascimento. Paulo escreveu acerca da decisão divina de fazer dos crentes seu povo. Habitarei neles e entre eles andarei. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Irmãos,
ser povo de Deus não é ser qualquer coisa, não. Isso não é para se ostentar, não é para ostentar, não é para desfazer das pessoas, mas ser povo de Deus é uma coisa muito maravilhosa. Eu era um condenado. Sem Cristo, eu estava condenado ao inferno, a uma eternidade, porque a palavra morte é separação em todos os aspectos. Aspecto espiritual, que seria a comunhão com Deus, aspecto físico e o aspecto eterno, que é a separação eterna de Deus. Segunda morte fala da separação eterna de Deus. Eu era um condenado no corredor da morte, esperando a execução da sentença na sua totalidade. Jesus me salvou. E agora eu vou me encher de si, dizer, não, porque eu sou, porque eu faço. Eu tô aqui no canal. O canal tá crescendo pela bondade de Deus, porque é Deus quem dá o crescimento. O crescimento não vem por mim, não. Não sou eu que dou crescimento ao canal, não. A obra de Deus não, que esse canal é uma obra de Deus sendo realizada. Eu não dou crescimento ao canal, não. Quem dá crescimento é o Senhor. Se o Senhor tirar de mim o seu Espírito Santo, eu viro uma lata vazia, como uma lata vazia, não sirvo para nada. As minhas palavras não vão convencer ninguém. Eu estou aqui proposto a pregar o Evangelho, a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus. É o Espírito Santo que convence. Agora, se eu falar as minhas palavras, vocês não vão ser convencidos. Então, nós somos povo de Deus. É Deus quem escolhe o seu povo. No Antigo Testamento, ele criou o povo de Israel através de Abraão. Já no Novo Testamento, a igreja é formada de judeus e gentios. E quando diz escolhe, nós não estamos aqui defendendo a questão de Deus ter escolhido uns para a salvação e outros para a condenação. Ou seja, esses aqui eu escolhi para salvar. Em contrapartida, quem eu não escolhi vai perecer. Eu não estou defendendo isso aqui, não. Eu entendo que Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Isso perfeitamente. Deus é presciente. Mas a salvação é oferecida para todos. Agora, o efeito da salvação, da morte de Jesus na cruz do Calvário, só tem efeito da morte de Jesus na cruz do Calvário na vida daqueles que aceitam Jesus. Se a pessoa quiser aceitar Jesus, ele recebe perdão dos seus pecados. Se ele não aceitar Jesus, ele continua culpado diante do tribunal de Deus. Mais uma vez eu volto a pedir a você, assista o vídeo, o panorama do estudo da doutrina da salvação aqui no canal. Já mostrei para você. Tá lá, é só você clicar em vídeos, procura lá. Panorama do estudo da doutrina da salvação. Você vai entender essa parte em relação a Deus. Não é que Deus fez uns para ser salvos e outros para serem condenados. Mas em Cristo, Deus elegeu em Cristo. Quem está em Cristo está eleito para a salvação. Quem não está em Cristo não está eleito. Depende de mim, depende de você. Você não aceitou Jesus ainda? Está assistindo esse estudo? Então é hora de se decidir. Levanta sua mão para Cristo agora. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga para o pastor que você aceitou Jesus num vídeo, assistindo um vídeo na internet. E pergunte a ele o que ele deve fazer, pois o pastor aqui te orientou a pedir a ele orientação no que você deve fazer. Então, é Deus quem escolhe, mas escolher em Cristo. No sentido, quem está em Cristo é eleito. Já no Novo Testamento, a igreja é formada de judeus e gentios. Não há discriminação. Existem 3 povos para Deus. Judeus, gentios, todos aqueles que não são judeus, em todos os países do mundo, e igreja. A igreja é a união de judeus e gentios que vão para Cristo. Entendeu agora? Pega todos. Paulo escreve aos Tessalonicenses: mas, irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o meio que Deus chama as pessoas? Através do quê? Através do Evangelho. Por isso a igreja tem a missão de pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, 1 Tessalonicenses 1, 4. 2. A igreja é o corpo de Cristo. Então nós aprendemos que primeiro a igreja é o povo de Deus, agora a igreja é o corpo de Cristo. Como corpo, a igreja é o local de atividade de Cristo no presente. Deus se manifesta através da igreja. Assim como era o seu corpo físico durante o ministério terreno. Através do corpo físico, Deus ia realizando o que ele precisava realizar. Agora ele realiza o que precisa realizar através de quem? Da igreja, porque ele não está aqui presente em corpo físico.
A imagem é usada tanto com respeito à igreja universal, invisível, quanto com as congregações locais, igreja local. Cristo é o cabeça de seu corpo, Colossenses 1,18, do qual os crentes são membros ou partes individuais. Membros ou partes individuais. Não trabalhando com individualismo, eles não são independentes. Essa mão não é independente do corpo, ela não pode trabalhar sozinha. Ela depende de todo o corpo. É uma diversidade? É. Membros diferentes, trabalhando para o mesmo propósito. Coisa linda. Todas as coisas foram criadas nele, por meio dele, para ele. Já lemos, Colossenses 1,16. Os crentes unidos a ele estão sendo nutridos por meio de Cristo, a cabeça a qual estão associados. Então nós somos nutridos por meio de quem? De Jesus. É por isso que você tem que ter seu devocional diário. É por isso que você tem que ter relacionamento com Deus diário. Se você não tiver relacionamento com Deus diário, você não é nutrido, você vai ficando desnutrido. E ao ficar desnutrido, você fica fraco espiritualmente. Se você não come as refeições diariamente, você vai ficando fraco. E não tem essa, não. Vamos fazer uma comparação com a alimentação nossa, humana, e a parte de alimentação espiritual? Você não pode se alimentar uma semana, comer tudo que puder, que aguentar, para na próxima semana ficar sem comer nada. Você não pode fazer isso. O organismo não foi projetado para isso. Ele precisa de alimentação diária. Você precisa de ar diário. Todo segundo da sua vida você precisa respirar. Inspira, expira. Você precisa. Então, a mesma coisa na área espiritual. Você precisa todos os dias se alimentar da palavra, orar. Você precisa estar no templo, estar lá em comunhão com os seus irmãos, aprender da palavra coletivamente com seus irmãos, edificar um ao outro, você edificando, eles edificando. Não pode ser aquela coisa que, eu não preciso, precisa. Essa imagem é praticamente paralela à imagem que o próprio Jesus apresenta de si mesmo com a videira a qual os crentes, como ramos, estão ligados. Nós estamos ligados a Cristo, como videira. E os ramos. João 15, 1 a 11. Como cabeça do corpo, ele também governa a igreja, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo o corpo, de todo principado e poder tendes a vossa plenitude. Cristo é o Senhor da igreja. Quer estar de acordo com a vontade de Deus, então, e vive em comunhão com Deus através de Cristo. Como membros do corpo de Cristo, temos relação com os demais crentes. A mão tem relação com essa mão, que tem relação com os braços, que tem relação com o tronco, que tem relação com as pernas, que tem relação com a cabeça, com os olhos, com a boca. Há relação. Assim como no corpo humano nenhum membro é independente e tem funcionamento individual, assim, presta atenção, assim como no corpo humano nenhum membro é independente e tem funcionamento individual, a mão não tem como trabalhar sozinha. Assim como membros do corpo de Cristo dependemos um dos outros para desempenhar a função que recebemos do Senhor. Deus nos fez para funcionar dessa forma. Ou nós funcionamos assim, ou não tem funcionamento. Então não tem esse negócio, eu não tenho afinidade com fulano, mas você depende do fulano. Você precisa de ter comunhão com fulano. Por quê? Porque fulano é parte do corpo e ele está numa posição que está ali também para edificar você. Não tem nada daquele irmão que possa me edificar. É você que pensa. É você que acha. E eu estou falando de crentes verdadeiros, crentes sinceros. Eu não estou falando de gente que finge ser crente ou gente que está dentro da igreja fazendo um monte de coisa que não deveria estar. Mas tem gente que tem isso. Eu não vou com a cara, eu não vou com fulano. Eu não vou com ela, eu não gosto dela. Eu não sei porquê, mas eu não gosto dela. Ei, já pensou eu não gostar dessa mão? E tem isso, né? Tem gente que não gosta de partes do corpo. Eu não gosto, mas é o seu corpo. E aí, por você não gostar, você não trata bem essa parte do corpo. Fica largada, né? Fica de lado. Você não gosta, mas você precisa. E se você precisa, você precisa. Se você precisa, não tem outro jeito. Então pare com isso, que não gosta. Deus nos chamou para ter comunhão. Nosso relacionamento não é por afinidade, é por comunhão. O apóstolo enfatiza que todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo. 1 Coríntios 12, 12, lembra? A mensagem está aqui, ó. Vai ser gravada e colocada no ar no canal no dia 18.
falando sobre a igreja unida para cumprir sua missão. Eles todos, sejam judeus, sejam gregos, foram batizados por um espírito e em um corpo, e todos foi dado de beber de um espírito. Todos os diversos membros receberam dons, não para satisfação pessoal, mas para edificação. O que é edificação? Aperfeiçoamento do corpo como um todo. Então, os dons do Espírito visa aperfeiçoar o corpo, não promover alguém. Ah, porque eu tenho dom de profecia. Porque Deus me usa em cura. Ah, porque Deus me usa em visão. Ah, porque Deus me usa... Irmãos, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Como assim? Milagres, fé. Estou falando aqui de dons espirituais, porque a fé, ela é uma fé, mas ela é categorizada, fé salvífica, fé como fruto, que já está falando de fidelidade. E aí você se promove? Embora haja diversidade de dons, não deve haver divisão no corpo. Alguns desses dons são mais evidentes que outros. É verdade. São mais evidentes. Pessoas que têm receber esses dons, eles acabam estando um pouco mais à vista. Mas isso não quer dizer que elas sejam melhores. Nunca. Mas nem por isso são mais importantes. Não há dom que seja para todos, no sentido assim, todos ter dons, o mesmo, um crente só, entenda isso aqui eu preciso explicar melhor. Um crente só ter todos os dons, que senão ele não precisaria dos outros. Então Deus não vai dar tudo para um só, ele vai dividir, tá? Isso significa, por outro lado, que não há pessoa que tenha todos os dons, é isso, tá? Cada membro precisa dos outros, e cada um é necessário para os outros. As coisas que a mão faz, a boca não faz. As coisas que a boca faz, a mão não faz. As coisas que o meu olho faz, o meu nariz não faz. As coisas que o meu nariz faz, o meu olho não faz. A mutualidade nessa compreensão do corpo. Cada crente coragem edifica os outros. Em Efésios 4, 15, 16, Paulo conclui: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Deve haver uma pureza do conjunto todo. Preste atenção nisso aqui. Pureza do conjunto todo. Em amor. Crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Os membros do corpo devem ajudar a levar os fardos uns dos outros. Isso é igreja. Se preocupar, somos família de Deus. Então, se um está sofrendo, o outro está ajudando. Às vezes essa ajuda vem por meio de uma oração. Às vezes essa ajuda vem por meio de um abraço, um consolo, um aconselhamento. Sentar para ouvir a dor do outro, para ele poder falar um pouco do que está sentindo. Às vezes por um suprimento material, você ajudar ele financeiramente. Pode vir de várias maneiras. Agora, cruzar os braços e não estar nem aí para a dor dos outros, não é ser igreja. Simplesmente. Se você não se preocupa com a dor das pessoas que estão à sua volta, então você não está fazendo parte do corpo. Porque se esse dedo aqui se machucar, todo o corpo sofre por causa da dor. A dor é sentida no corpo como um todo. Apesar de ser o dedo que se machucou, foi machucado, mas o corpo todo, por estar interligado, todos os membros, todos sofrem. Então, quando tem alguém no corpo que não sofre, que não sente a dor do outro, é porque ele está vivendo fora do corpo. Ele acha que é do corpo, mas ele não está no corpo. Então, levar os fardos uns dos outros. Restaurar aqueles que foram encontrados em pecado. Não é no sentido de, fulano caiu, fulano pecou, fulana pecou, para apontar. É levar uma palavra para restaurar. Deus nunca leva uma palavra para destruir, ele traz uma palavra para poder restaurar. E aí nós somos acusadores. Agora, quando é conosco, aí não. Aí, não, irmão, poxa, tem misericórdia, né, irmão? Você sabe, né? O cair do homem, o levantar é de Deus. Isso é até um jargão muito mal colocado. Muito mal colocado. Essa palavra aqui está muito mal colocada. Porque isso aqui é um incentivo para as pessoas ficarem por aí fazendo coisas erradas. Vai ler o contexto para você entender do que isso trata. Eu não vou explicar aqui que não dá tempo, tá? Em alguns casos, como aqui, lidar com os membros em pecado pode envolver a restauração amorosa. Ter amor, ter compaixão,
se vê no lugar da pessoa. Ai, mas eu nunca viveria, eu nunca faria o que ele fez. Lembra do Pedro? Pedrão? Pedro é um representante da natureza humana. Quando você lê a história de Pedro, a biografia de Pedro, você está lendo a biografia da raça humana. Pedro representa os ímpetos, os impulsos, as atitudes humanas que não levam em consideração muitas vezes aquilo que Deus quer. Então não diga que ele fez, mas eu nunca vou fazer isso. Porque Pedro também disse, eu nunca te negarei. E ele negou. É bem verdade que ele era o único que estava ali mais próximo? Era? Isso é verdade. Descreve que ele que estava lá, no meio. Ele que está mais em foco. Né? Apesar que poderia ter alguém ali, mas é ele que está no foco. Mas por outro lado, ele disse, não vou negar. E negou. Jesus sabia que ele negaria. Então não diga que com você nunca vai acontecer. Até porque se você está de pé, é por causa da graça de Deus. Não é por causa das suas forças. Tem aqui no canal também uma mensagem no Expondo as Escrituras que fala sobre o espinho na carne de Paulo e a solução de Deus. E aí você vai ver que tudo é pela graça. Você pode assistir se você quiser também. Em alguns casos, como aqui, lidar com os membros em pecado pode envolver a restauração amorosa. Às vezes pode exigir que seja impedida a participação na comunhão até que o mesmo seja restaurado. E aqui está falando de disciplina, que era muito usado no passado. Há mais de 30 anos atrás era usado. Um cristão pecava e ele entrava em disciplina. 90 dias, às vezes 60 dias, para que a igreja visse que aquele era um ato que não deveria ser cometido. Não era para expor a pessoa, mas havia uma necessidade. Então a igreja também pode trabalhar com disciplina se for necessário. O corpo deve se caracterizar por comunhão genuína. Isso não significa meramente inter-relação social. Lidar um com o outro porque gosta, porque tem afinidade. Não, comunhão é diferente. Mas um profundo sentimento entre os membros e compreensão mútua. Amar a pessoa. Se colocar no lugar do outro. Empatia. Deve haver empatia e encorajamento. Tá aí, ó. Edificação. Que vai gerar edificação. O que um experimenta deve ser experimentado por todos. Um tá chorando? Então vamos acolher. Um tá sorrindo? Então vamos nos alegrar. Portanto, Paulo escreve, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Na igreja, no livro de Atos, os membros compartilhavam até suas posses materiais. Ou seja, eles socorriam materialmente, se podiam. Se podia, eles estavam socorrendo. Por quê? Porque eles queriam ver os seus irmãos bem. E hoje, como é que é feito isso? Ah, pastor, mas eu conheço fulano que é preguiçoso. Aí você está dando uma definição de uma pessoa. Mas tem que saber de fato se ela realmente é preguiçosa ou se isso é você que acha. Porque às vezes é você que acha. Mas pode ser? Pode ser. Como o corpo de Cristo, a igreja é a extensão de seu ministério. Então o que Jesus fazia, a igreja precisa fazer. Jesus amava, a igreja precisa amar. Jesus compreendia, a igreja precisa compreender. Jesus acolhia, a igreja precisa acolher. Jesus tinha misericórdia, a igreja precisa ter misericórdia. Aí não, aí nós não queremos ter misericórdia, nós não queremos amar, nós não queremos acolher. E que igreja somos nós então? Se nós somos a extensão de Cristo, da missão de Cristo, do ministério de Cristo. Jesus enviou seus discípulos para evangelizar, batizar e ensinar, prometendo-lhes que estaria sempre com eles, mesmo até o fim dos tempos. E ele está conosco através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Ele está conosco. Mateus 28, 19 e 20. Olha o que Jesus diz para nós. Ele disse para os seus discípulos, e é claro que isso se estende a eu e você, porque nós somos igreja. Olha o que ele diz em Mateus 28, 19 e 20, eu vou ler na NVT, tá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulo não é ganhar só alguém para Jesus, tá? Isso aqui é importante salientar. Tem pessoas que pensam que fazer discípulo é ganhar alguém para Jesus. Essa é a parte inicial. Precisa ter uma continuidade. Pessoa levantar a mão para Cristo, tem gente que levanta a mão até sem querer levantar. Então isso aqui não é o trabalho todo. É preciso que nós vamos e evangelizamos, mas precisamos dar continuidade. Existem outros meios que não é a igreja
outros grupos que inclusive mandam pessoas na casa para poder discipular, tá? Treinar aquela pessoa sobre aquele determinado grupo. E a igreja tem gente que ganha para Jesus. Ah, não, deixa lá. Se não tá vindo é porque não quer nada com Deus. Não quer responsabilidade. Como assim? Não foi isso que Jesus mandou fazer, não. Jesus mandou fazer discípulo. Fazer discípulo é cuidar. É abraçar. É adotar. Existem igrejas, inclusive, que coloca primeiro treina as pessoas, depois que ela já tem maturidade, coloca na responsabilidade dessas pessoas as pessoas que aceitam Jesus. Porque o pastor sozinho ele não tem condição de administrar isso. Se ficar na conta dele, ele está perdido. Ele está perdido, porque ele não vai dar conta disso nunca. Então ele precisa de pessoas. E aí, os membros, conforme vão sendo amadurecidos em Cristo, eles são usados para isso. E aí uma pessoa aceita Jesus, chega para um casal, aí alguém chega para um casal e pergunta assim, olha só, vocês podem adotar essa pessoa? E eles passam a acompanhar. E vistoriar para ver se a pessoa tá indo, não tá indo. Se não tá indo, manda uma mensagem no Zap, dá uma ligação. Oh, você não veio. Tá tudo bem? E acompanhando. Até essa pessoa estar ali numa condição de caminhar com as pernas dela sozinha. Precisa disso. A igreja tá precisando disso urgentemente nos dias atuais. Tem muita insensibilidade. 3. A igreja é o templo do Espírito Santo. Foi o Espírito que trouxe à igreja a existência do Pentecoste, quando ele batizou os discípulos e converteu 3.000, gerando a igreja. É ele, e ele continuou a povoá-la. Então a igreja é o templo do Espírito Santo. Entendeu agora? Saímos da igreja ser o corpo de Cristo, agora a igreja é o templo do Espírito Santo. Tá? Foi ele que trouxe a igreja, inaugurou a igreja, né? Quando batizou. Depois converteu quase 3.000 vidas. Tá? Ele continuou a povoá-la, pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. A igreja agora é habitada pelo Espírito. Lembra que eu falei? Não estou falando de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo só. Estou falando do Espírito morar na vida daquele que aceitou Cristo, tanto individual como coletivamente. Paulo escreve aos Coríntios, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Mais tarde, Paulo lhe diz, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo. 1 Coríntios 6, 19. Toda pessoa que aceita Jesus, que há de fato uma regeneração, um novo nascimento, houve uma conversão, o Espírito Santo vem morar dentro da pessoa. E o Espírito Santo é a prova que pertencemos a Deus e que Deus nos pertence. É simples assim. Então você tem o Espírito Santo? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de fato, você tem o Espírito Santo. Ainda que você não seja batizado com o Espírito Santo. Ainda que você não fale em línguas estranhas. E é justamente por isso que nós não podemos desfazer de igrejas não pentecostais. Por quê? Porque a questão de levar as pessoas para o céu tem a ver com o Espírito Santo estar nelas, morando nelas. E isso não tem só quem é pentecostal. Quem não é pentecostal também tem. Igrejas evangélicas que não são pentecostais, também que pregam o evangelho, o mesmo evangelho, também tem o Espírito Santo. Ele é a garantia da salvação, no sentido de pertencermos a Deus. Entendeu agora? Agora, é claro, precisamos viver uma vida de acordo com essa salvação. Não para ser salvo, e sim porque somos salvos. Já expliquei isso. Você não faz para ser. Foi Jesus que te deu salvação. Senão você invalidaria. Se nós fizéssemos coisas para ser salvos, então Jesus não precisava morrer na cruz. Para quê? Perda de tempo. Sacrifício à toa, em vão. Sou eu que produzo a minha salvação. Para que Jesus morreu na cruz? Perda de tempo. É claro que a salvação vem por meio de Cristo, não por meu intermédio. Agora, eu vivo de acordo com a salvação. Então, eu faço porque sou, não faço para ser. Eu vivo de acordo com a vontade de Deus porque sou filho de Deus, porque sou salvo, não para ser salvo. Eu gosto de usar a ilustração. Ninguém se comporta como funcionário de uma empresa para ser funcionário. Primeiro ele é funcionário para depois se comportar. Primeiro vem o ser para depois o fazer. Eu sou em Cristo.
e agora eu vivo uma vida de salvo. Ao habitar na igreja, o Espírito Santo transmite sua vida a ela. Por isso recebemos vida espiritual. As qualidades que fazem parte de sua natureza e que são referidas como fruto do Espírito são encontradas na igreja, que são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Em algumas traduções, temperança, tá? Gálatas 5, 22 e 23. A presença dessas qualidades é um indicador da atividade do Espírito Santo e, em certo sentido, da genuinidade da igreja. Se tem presença de transformação, de fruto, então, a Bíblia diz que temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Então tem que ter transformação de vida. Pessoas que estão 20 anos no evangelho e continuam do mesmo jeito. Ah, mas do meu jeito, eu faço do jeito que eu quero. Deus sabe que eu sou assim, ele me aceitou assim mesmo. Ei, não é Deus que vai se adequar a você, é você que tem que se adequar a Deus. Esquece desse negócio. Essa é um coração endurecido falando. Jesus quer fazer uma obra completa em você. Não faça isso. Não se deixe levar pelo seu coração. Coração enganoso. Deixe-se moldar pelo Espírito de Deus. Se submeta à vontade de Deus. É o Espírito Santo que transmite poder à igreja. Jesus indicou isso em Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tá vendo? Poder. Em virtude da vinda iminente do Espírito com poder, Jesus pôde dar aos seus discípulos a incrível promessa de que fariam coisas maiores do que ele havia feito. Por quê? Porque o tempo dos discípulos seria muito maior do que Cristo. Jesus teve um ministério limitado a um tempo. Os discípulos teriam um tempo muito maior. É nesse sentido coisas maiores, tá? Porque não tem nada maior do que Jesus fez do que morrer na cruz do Calvário. Então, é impossível ultrapassar Cristo. Portanto, Jesus lhe disse, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. João 16, 7. Jesus precisava voltar ao céu para que o Espírito viesse. É o Espírito quem realiza tudo o que for necessário para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é a minha performance que vai te convencer aqui. Não é a minha palavra. Não é o que eu digo aqui, humanamente falando, que vai te convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Tem muito pregador preocupado com a performance das palavras ali eloquente, de usar palavras de efeito, frases de efeito, jargões, achando que isso vai mudar vidas. Isso não muda a vida. Quem muda a vida é o Espírito de Deus. O que ele mandou fazer, o Senhor mandou fazer é pregar a palavra. Paulo disse a Timóteo, prega a palavra. E o que é pregar a palavra? É ler o texto, explicar o que o texto significa para aquele tempo e aplicar as verdades para nós. Quando você entende isso, você não corre nenhum risco de riscos grandes de falar coisas que não deveria. Por quê? Porque você lê o texto e para isso na hora da pregação. Mas antes você vai ler para você poder entender, para que depois você venha explicar. E depois venha aplicar. Não adianta você ler e aplicar porque você não vai explicar. E se você não explicar, você não vai obedecer à questão da regra da interpretação, que se você lê e aplica, você pode fazer uma aplicação que não tem nada a ver com o significado. Porque primeiro você tem que descobrir o significado do texto, o sentido do texto, o sentido original, o porquê foi escrito para aquele povo e de que maneira isso tem a ver conosco. É o Espírito quem realiza tudo que for necessário para convencer, como eu já disse, tá? Concluímos que o Espírito Santo que habita em nós é o meio da presença de Jesus conosco. Por isso ele diz, todos os dias estarei convosco. Assim Paulo escreveu, vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não teve novo nascimento, não pertence a Cristo. Pode estar na igreja sem ter novo nascimento? Pode. Pertence a Cristo? Não. Como saber se eu pertenço ou não pertenço? Através da transformação que vai acontecendo. Porque se o Espírito está em mim, ele vai me levar a desejar, buscar um relacionamento com Deus. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Romanos 8, 9 e 10.
Paulo utiliza de forma intercambiável a ideia de Cristo estar em nós e a de o Espírito habitar em nós. Então, Cristo e o Espírito estão em nós. Por Deus Pai, Filho e Espírito Santo também. O reino de Deus. Vamos lá. Reino de Deus. Tanto João Batista como o próprio Jesus começaram o seu ministério anunciando a chegada do reino de Deus, que eu já expliquei, que é o governo de Deus. Mateus 3, do 1 ao 2 diz: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Apesar do Novo Testamento usar as expressões reino de Deus e reino dos céus, elas significam a mesma coisa. Alguns teólogos defendem que as expressões significam coisas diferentes, mas eles não têm consistência no que falam. Eles não têm base no que eles estão dizendo. Por que Mateus não escreve reino de Deus? Porque ele estava escrevendo para judeus e o nome de Deus não era muito bem visto, pronunciado assim. Então ele prefere não falar reino de Deus e usa reino dos céus. Os outros evangelistas, como não estão escrevendo diretamente para os judeus a princípio, eles botam reino dos céus. Esse reino não era político, como eles estavam esperando, mas apontava para o propósito de trazer a humanidade voluntariamente a viver submissa ao governo de Deus. E é por isso que eles se frustram, porque eles esperavam um Messias que implantasse um reino político, tirando eles do domínio de Roma. Como Jesus não veio fazer isso, eles rejeitaram Jesus. E só receberam Jesus daqueles que de fato não tinham no coração essa ideia de um reino político. A princípio, Jesus não estava vindo livrar eles do império de Roma, estava vindo livrar eles do império do pecado, do domínio do pecado. É nesse sentido. Não só eles, todo aquele que nele crê. Em Cristo, Deus estava reunindo todas as coisas. A mensagem deles convidava o povo a se arrependerem de seus pecados através da fé em Cristo. Você vê que é pela graça e você recebe por meio do quê? Da fé. Você tem que crer em Cristo. Assim como no Antigo Testamento eles tinham que crer em Deus, no Novo Testamento eles têm que crer em Cristo. Cristo é o meio. O crer em Deus no Antigo Testamento iria apontar para Cristo no Novo Testamento, certo? Recebendo como seu Salvador e Senhor. Salvador porque é Ele que nos salva, Senhor porque a nossa vida passa a ser comandada por Ele. O ingresso nesse reino nos torna cidadãos dos céus e implica em anunciarmos esse reino a outras pessoas. Uma vez que você é cidadão dos céus, você tem que se comportar como quem? Como cidadão do céu. Você ingressou por meio de quem? De Cristo. Jesus diz em João 10, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e encontrará pastagem. Então entenda uma coisa, o caminho é Cristo. João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma vez que você ingressa no reino, você passa a ser cidadão dos céus. Então você se comporta como um cidadão dos céus. Quando você ingressa numa empresa, quando você ingressa num grupo, você tem que se comportar de acordo com os padrões daquele grupo. Você ingressou no reino dos céus. Pertence à igreja de Cristo. Está debaixo do governo de Deus. Então você tem que se comportar de acordo com isso. E a missão é viver de acordo com a palavra de Deus e anunciar o Deus que quer salvar. Para que as pessoas olhem para você e vejam em você um testemunho de vida, de transformação de Deus. E aí queiram Jesus também. Recebendo como seu Senhor, Salvador e Senhor. O ingresso nesse reino nos torna cidadão dos céus, tá? Então implica em anunciarmos esse reino a outras pessoas. A igreja é um domínio de Deus. A igreja é um domínio de Deus. As pessoas que estão sob seu governo. Então, a igreja pertence a Deus, em Cristo Jesus. O reino é o governo de Deus, enquanto a igreja é a comunidade humana debaixo desse governo. Entendeu? O reino é o governo. A igreja não é o reino. A igreja anuncia o reino. A igreja faz parte do reino. Por essa razão, precisamos entender o seguinte. A igreja não é o reino. A igreja cria... a igreja não é o reino cria a igreja. O governo de Deus cria a igreja. A igreja testemunha do reino. A igreja é o instrumento do reino. A igreja é a guardiã do reino. A igreja tem uma missão muito grande sobre as suas costas, sobre os seus ombros. O reino de Deus e a missão da igreja. Cristo realizou e nos garantiu através do seu sangue o perdão de nossos pecados. Cristo realizou o sacrifício e nos garantiu através do seu sangue o perdão dos nossos pecados. Quando as boas novas de salvação chegam até nós e nos arrependemos dos nossos pecados e por meio da fé recebemos a salvação, ingressamos no reino de Deus. Você faz parte do reino, eu faço parte do reino. Não aceitou Jesus ainda? Então é hora de aceitar agora.
Você já sabe que sem Cristo você não tem salvação. Está condenado à eternidade sem Deus, inferno. Levanta a mão para Cristo, procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, diga que aceitou Jesus, assistindo um vídeo na internet e que o pastor disse para você perguntar lá o que ele deveria fazer, o que você deveria fazer. A partir desse momento, somos participantes da missão que Cristo iniciou em sua morte e ressurreição e precisamos levá-la adiante. Você está entendendo isso aqui? Quando você aceitou Jesus, você passou a ser participante da missão que Jesus começou. E temos que dar prosseguimento a essa missão. E aí tem gente achando que evangelho, igreja, participar da igreja é para conseguir meios para ter benefícios pessoais. Para isso você não precisaria participar da igreja. Você não precisaria ser cristão. Você vai trabalhar, dar duro, estudar muito, pedir a Deus no sentido da graça comum que Ele dá a todos, sol e chuva, ar para respirar, e conquistar as coisas. Olha como é que vai se distanciando as pessoas do propósito da igreja. Quando elas vêm para a igreja pensando em enriquecer, em conseguir benefícios materiais, sendo que o propósito da igreja não tem nada a ver com isso. Isso não quer dizer que para Deus realizar seu propósito, Ele não possa abençoar algumas pessoas com recursos financeiros para que essas pessoas possam se locomover, para que essas pessoas possam abençoar. Eu não estou dizendo que Deus não pode abençoar pessoas para que elas possam ter um bom emprego, um bom salário, não é isso. Mas o propósito da igreja, a missão da igreja, a igreja não veio para Cristo para poder enriquecer, materialmente falando, e sim espiritualmente. Riquezas espirituais tem. Efésios capítulo 1, versículo 3. É só você ler lá. Deixa eu ler para você. Acho que faz parte. Efésios 1, 3 diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Olha que coisa linda! Recebemos riquezas espirituais. Não estou aqui falando contra bênçãos materiais, mas estou dizendo que se tem pessoas que vieram para o Evangelho com o propósito principal de ter bênçãos materiais, ele está fugindo da missão da igreja, porque essa não é a missão da igreja. E é por isso que você vai entender por que tem tantos crentes distraídos. Porque Jesus diz na parábola do semeador que uma parte da semente caiu entre espinhos. E ele vai dizer, ele diz, melhor dizendo, que esses espinhos é os cuidados com as coisas desta vida. E diz que essas pessoas não dão fruto. Por quê? Porque eles estão preocupados com as coisas materiais. Só. Prioridade deles, coisas materiais. Só que Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus, governo, e a sua justiça. Viver no padrão de acordo com esse reino, viver uma vida justa, e todas essas coisas vos serão acrescentadas: comida, bebida e vestimento. Jesus sempre colocou uma prioridade. Primeiro o reino, coisas espirituais. As coisas materiais seriam consequência de cumprir a missão que Deus nos determinou. Isso é importante, muito importante. Tá? A partir desse momento, somos participantes da missão de Cristo, que Cristo iniciou na sua morte e ressurreição, e precisamos levá-la adiante. 2. As boas novas de salvação visam redimir o homem de seus pecados. Essa parte é realizada unicamente pelo sacrifício de Jesus e não tem participação dos méritos do pecador. Perdão de pecados não tem nada do homem, o homem não colocou nada aqui. Efésios 2, 8 a 10. Integrá-lo na igreja para uma vida devocional sadia e crescente. Aqui existe uma obra conjunta da igreja, nós, e o Espírito Santo realizando o discipulado do crente. Aí sim, a primeira parte é redimir o homem dos seus pecados, salvação. Só Deus faz, através de Cristo. Agora, integrá-lo na igreja para uma vida devocional sadia e crescente, aqui é uma ação conjunta. A igreja discipula as pessoas e vive uma vida de santificação. Sendo assim, podemos afirmar que a missão integral da igreja implica na proclamação do evangelho em todas as partes da terra e a condução dos crentes a uma vida cristã incontaminada, as quais, por causa da sua fé viva, confrontam o pecado, as injustiças e toda forma de opressão. Então, olha só, o discipulado tem duas partes: evangelizar as pessoas que não têm Cristo e continuar discipulando elas
e continuar alimentando aqueles que são cristãos a continuar tendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. E aí Deus tem pessoas certas para cada área. Evangelizar é para todos, mas isso não quer dizer que todos vão estar envolvidos o tempo inteiro em contato com aquele que não tem Cristo. Muitos podem estar envolvidos dentro da evangelização nesse outro grau, que é edificar crentes, que é ensiná-los a prosseguir no caminho do Senhor. Que coisa maravilhosa! A mão nunca vai poder fazer o que a boca faz. É isso aqui que a gente tem que entender. Todos trabalham por um único propósito, por uma única missão. Mas cada um tem sua atividade dentro do corpo. Isso é importante, tá? Muito bom, muito maravilhoso. A igreja tem que ter testemunho. E ela é treinada para isso. Como é que você vai evangelizar se não tem uma vida transformada? É difícil. As pessoas não querem Jesus assim. Verificamos a missão da igreja. Podemos notar que muitos crentes estão sendo apanhados pela armadilha do ativismo religioso. Isso aqui é uma outra coisa importante. Existe uma grande diferença entre servir na igreja, templo, e servir a igreja, realizar a missão para a qual a igreja foi fundada. Tem gente que não sai do templo. Maravilha, glória a Deus. Mas você está realizando a missão na qual a igreja foi fundada? A missão realmente? Porque está lá trabalhando, ajudando e tudo. É isso realmente? Se resume nisso? Cuidado com isso. A sociedade moderna pode ser caracterizada, dentre outras coisas, como uma sociedade ativista. As pessoas estão trabalhando até a exaustão, em busca de bens materiais, fama, poder e riqueza. Todos querem ser ricos a qualquer custo. Por isso Paulo disse, aqueles que querem ser ricos cairão em várias armadilhas. Não importa para o mundo apenas chegar ao topo, enriquecer, mas sobretudo se manter lá, e alguns estão dispostos a tudo para isso. Inclusive admitem negociar os valores mais caros da moralidade e ética em prol de seus interesses escusos. E aqui é uma tristeza, porque tem cristãos entrando por esse caminho. Para ter um lugar de destaque, tem gente entregando seu corpo à prostituição. Olha, para você cantar nesse evento, tem que dormir com fulano de tal. Aí vai lá e dorme com fulano de tal. Como assim? Como assim? Então, aí tem gente que acha que prostituição é só aquela pessoa que está numa esquina, aonde um carro para ou alguém para, pergunta quanto é o programa e paga. Prostituição é você se envolver com pessoas, com fins. Olha só que situação. Não precisa ter dinheiro, mas você está ganhando algum benefício. Ou satisfação, prazer sexual também. Então tem gente no meio cristão se entregando para alguém para poder ter uma oportunidade, às vezes, num evento. Para poder ter oportunidade para entrar em determinado lugar. Como assim? O mundo é que faz isso. Você é um cristão, uma cristã. Em geral, os ativistas querem os resultados para ontem. Ou seja, são imediatistas em extremo. Sentem-se sempre atrasados. Na igreja também temos presenciado o ativismo. Só que não é um ativismo, só que é um ativismo religioso. Não é o mesmo, não é chamado ativismo do mundo, mas é um ativismo religioso. Muitos de nossos irmãos em Cristo estão dispostos a tudo para conseguirem posição, fama e até riquezas. E foi o que eu disse. Se tiver que deitar com alguém para poder cantar em determinado evento, deita. Existem pessoas que fazem isso. Não são todos, claro, não são todas as irmãs que fazem isso. Mas tem gente que faz. E isso é terrível. Infelizmente, em muitos ministérios você é bem visto pelo tanto de trabalho que você realiza e pela quantidade de cultos que você pode ir durante a semana no templo. Eles pouco se importam com o seu crescimento espiritual, muitas vezes. O que importa é que o Luna está lá sempre. Se ele está bem espiritualmente ou não está, não importa. O que importa é que ele está lá. Quem foi que disse que o sinal de eu estar bem espiritualmente é estar só no templo? Eu tenho que ir no templo? Tenho que ir. É bíblico? É. Mas isso não é prova que eu estou bem espiritual. Tem muita gente quebrada, arrebentada, que está sempre no templo e não está bem. Por outro lado, muitos crentes sentem-se com a sensação de dever cumprido pelo fato de participarem de muitos cultos na semana. Será que a vida cristã de fato é participar de cultos apenas? Tem gente que acha, não, eu já fiz minha parte, eu fui no domingo, tô lá, ou fui na segunda, na terça. Inclusive tem gente até que se acha mais espiritual por causa disso. Eu tô na igreja na segunda, eu tô na igreja na quarta, eu tô na igreja na quinta, eu tô na igreja na sexta, eu tô na igreja no sábado, no domingo
Depende da sua motivação. O que você está indo tanto? Com que motivação? O ativismo religioso, além de levar o crente ao estresse e exaustão, inclusive tem muitos líderes fazendo ativismo tão exausto, cansados, não tem tempo para família, casamentos acabando de líderes de igreja por causa disso. Pastores de igreja, sim, acabando, porque não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o filho. Eu tô ingresso na obra de Deus. Aí, a primeira obra de Deus na sua vida é na sua casa, tá? Quero deixar isso claro para você. Começa na sua casa, você tem que ter tempo para sua família. Se você não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Eu ouvi um pastor de renome dos nossos dias dizer o seguinte: quando ele servia como evangelista, e foram 28 anos, quem conhece a história desse pastor sabe de quem eu estou falando. Ele disse que sábado sim, sábado não, ele estava pregando. Um sábado era para a família, outro sábado era para a obra. Um sábado para a família, outro sábado para a obra. Olha, irmãos, que estratégia maravilhosa. Maravilhoso isso. Muito bom. O ativismo religioso, além de levar o crente ao estresse e exaustão, pode mascarar a conduta de muitos que se escondem por detrás do serviço que prestam na obra de Deus. Estão com uma vida espiritual arrebentada. O ativismo religioso não promove em nada espiritualidade na vida do crente. Não estamos aqui dizendo que os crentes não devem se entregar ao serviço na igreja, no templo, e participar dos cultos da sua igreja. Porém, nosso alerta é que o serviço deve ser realizado na medida de nossas forças. E com um coração sincero, motivação sincera, honesta. Não pode haver segundas intenções. Quando é falado aqui em segundas intenções, nós temos que entender que não há aqui uma reprovação para os crentes que se entregam ao serviço da igreja, vão aos cultos, mas entender sobre aqueles que fazem além das suas forças e com motivações erradas. Deus não quer isso. Não é isso que Deus quer. Deus não quer um sacrifício que traga algo destrutivo ou um pensamento errado. Eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Não. Deus não quer isso. Proclamar o evangelho e conduzir os crentes a uma vida cristã santificada é a prioridade nessa missão. Então, proclamar o evangelho e conduzir os crentes a uma vida cristã santificada. Então, prega-se a palavra e discipula. A questão aqui é o discipulado, o tempo todo discipulado. Evangeliza e continua cuidando, tratando, ensinando as bases da fé cristã e o prosseguimento da vida cristã. Então, o crente, a todo tempo, ele continua sendo um discípulo. Ele nunca deixa de ser discípulo. É pastor presidente? Discípulo. Aluno. Está no discipulado. Pastor auxiliar, está no discipulado. Por quê? Porque a todo tempo ele tem que aprender. Ele está ali. Agora, em algum momento da vida cristã, ele também se torna um discipulador. É aqui que está a grande questão. E muita gente quer ser, discípulo a vida toda, participa de cultos, vai para culto de ensino da palavra, vai para a escola bíblica dominical e nunca se torna um discipulador. E quando eu falo em discipulador, não estou falando que você tem que ser um professor. Eu não estou falando para você porque nem todos Deus chamou para o ministério do ensino. Mas eu estou falando na questão de você falar do evangelho, poder anunciar o evangelho, poder tratar do evangelho de forma segura. Produzir alguma coisa para o reino. Aconselhar alguém. Enfim, você de alguma forma precisa contribuir. E para isso você precisa aprender. Você tem que sentar para aprender, para depois poder contribuir com essa parte. Tudo gira em torno de proclamar, testemunhar, que é anunciar o evangelho e ter a nossa vida como um exemplo de transformação desse mesmo evangelho. Como é que eu vou anunciar um evangelho se a minha vida não condiz com aquilo que eu falo? Mas não adianta. Nós estamos vendo, na atualidade, esse evento de redes sociais, crescimento de redes sociais. Então tem pessoas, às vezes, aí, que chegam e te oferecem, por exemplo, vou usar uma ilustração aqui. Eu sou uma pessoa que tenho como fazer alavancar o seu perfil do Instagram. Ele vai crescer. Você vai ganhar muitos inscritos. Aí você, às vezes, ouve aquela palavra toda, mas você não tem muito aquela questão de fazer uma pesquisa. Mas tem gente que logo de cara, quando ouve isso, vai lá no perfil da pessoa e descobre que aquela pessoa que está oferecendo para você crescimento em rede social, ele não tem seguidores que dê a base para ele poder querer ensinar alguém. Aí você vai descobrir que a pessoa tem 3.000 seguidores, 5.000 seguidores. E para ele poder ter uma autoridade
para poder ensinar como crescer, fazer crescer, ele tem que ter um número expressivo. Recentemente eu li um pastor de igreja dizendo que abordaram ele para poder ensinar como fazer para crescer o perfil dele no Instagram. E ele falou assim, como é que pode? Eu tenho 100 mil seguidores, a pessoa não tem nem a metade da metade da metade da metade e quer me ensinar como fazer isso. Você tá entendendo? Então, a mesma coisa se encaixa na questão de testemunhar. Como é que eu vou testemunhar do evangelho, falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, se eu não tenho experimentado isso na minha vida? É impossível. É por isso que o cristão é sal e é luz. Sal, transformação de caráter. Luz, testemunho de vida. Ele tem que refletir o que está dentro dele. Transformação. Então, essa é a missão da igreja. Testemunhar a palavra do Senhor e viver de acordo com a palavra do Senhor. Ou seja, primeiro vivemos de acordo com a palavra do Senhor e depois testemunhamos sobre o Senhor. Evangelizamos. E de ensinar discipular, que é o discipulado. Então você vê que é testemunhar e de ensinar discipulado. É bom notar que sempre seremos discípulos. E mesmo aqueles que têm cargos, como eu já disse, são discípulos. Um discípulo é um aluno, um aprendiz. Muitos crentes estão envolvidos na obra do templo, em várias atividades, acima dos seus limites. Com isso, estão presos no ativismo religioso e não têm transformação de vida. Falta-lhes tempo para sentarem para ouvir a palavra e obter verdadeira comunhão com Deus. Que perigo, né? A pessoa está dentro do templo e não está tendo comunhão com Deus. Como assim? Ele está ali apenas para prestar trabalho, mas ele não se envolve com a transformação, não deixa a palavra transformar a vida dele. Olha um exemplo aqui na palavra de Deus. Jesus relata em relação a Marta que ela estava ansiosa e fadigada. Marta achava que dispunha de pouco tempo para fazer muita coisa e por isso precisava de ajuda de Maria. Mas Deus deu para ela o tempo na medida certa. Marta precisava aprender mais com Jesus, mas para isso precisava deixar o ativismo de lado. Naquele momento, o que Marta estava fazendo não era errado, mas naquele momento o tempo era para Cristo. Jesus ensina a Marta que lhe bastava apenas uma coisa, estar aos seus pés naquele momento. Marta estava em busca de resultados, mas Jesus queria apenas a sua companhia. Assim acontece nos dias atuais. Vemos em algumas igrejas líderes e liderados que buscam freneticamente resultados e cumprir metas. No entanto, o Senhor deseja que venhamos somente anelar pela sua presença, como fez Maria. Tem que ter um equilíbrio. Jesus declara que isso não lhe seria tirado, pois ela escolheu a única atividade naquele momento que importava para Deus, Maria. Muitos trocam a ordem dando prioridade ao serviço e deixando o aprendizado por último. Serviço não gera mudança de vida, de caráter e de mente, mas aprendizado gera comunhão, mudança de vida, de caráter, de mente e a motivação certa para o serviço. Se você não aprender, se não houver transformação na sua vida, você vai fazer o serviço com a motivação errada. Por mais ativos que muitos desses crentes sejam, acabam dando mau testemunho para os de fora. Demonstram atividade, mas não demonstram a essência de Cristo nas suas vidas. Não tem mudança. Não tem transformação em alguns casos. Não se parecem com Cristo e falta-lhes o fruto do Espírito. Alguém vai dizer, mas Jesus trabalhava tanto que em um dos evangelhos eles não tinham tempo nem para comer. Mas Jesus estava treinando eles para a mudança de vida também. Entenda! Jesus estava trabalhando rápido também porque ele tinha pouco tempo naquele momento. O ministério dele estava resumido. Ele não estaria o tempo todo como os discípulos teriam depois. Ele tinha 3 anos e meio para realizar aquilo que ele precisava realizar. Mais ou menos, tá? Então, há momentos que você vai encontrar isso no Evangelho. Mas você vai ver momentos que o Filho de Deus sai para descansar. Ele está na polpa de um barco, dormindo. Ele era homem também, ser humano. Não com pecado como nós. Então há um momento que você tem que ter um momento para sua família. Você tem que ter um momento para descansar. Tem gente que defende arduamente, não, o diabo não tira férias, o diabo é feito de carne e osso. É uma ignorância falar essas coisas. É não entender. Os anjos também não tiram férias, eles também não têm carne e osso. Eles não têm as limitações que nós temos. O corpo físico precisa de descanso.
O próprio Deus estabeleceu o sétimo dia como dia de descanso no Antigo Testamento ali para mostrar a necessidade de descanso. Israel teve um compromisso com Deus por causa de Deus estabelecer para eles. Isso não vai para a igreja no sentido de uma ordem como mandamento. Mas o dia de descanso nós temos que ter. As horas de sono adequadas tem que ter. E eu vou dizer uma coisa. Isso depende de pessoa para pessoa. Você sabia? Existem pessoas que dormem 4 horas por noite. E para ela é suficiente. Ela é suficiente. Ela não se encontra estafada. Pode ser, pode ser. Pode acontecer casos raros que 4 horas dá. Pode acontecer? Pode até acontecer. Mas tem, no normal, 8 horas de sono. Tem pessoas que precisam até um pouquinho mais. Tem que dormir mais cedo. Então, entenda, não é viver para dormir. Ou não é viver sem dormir. Tem que ter um equilíbrio. Tem que descansar. Se não descansar, o corpo não aguenta. Isso vai acarretando problemas e lá na frente você vai enxergar esses problemas. Tá? Não se parecem com Cristo e falta-lhes o fruto do Espírito. Pensam que o serviço na obra abandona... Pensam no serviço na obra, abandona a sua vida e se esquecem que a salvação vem pela graça por meio da fé. Pensam que o serviço na obra abandona a sua vida e se esquecem que a salvação vem pela graça por meio da fé. E que as obras são resultados de uma vida salva e transformada por Jesus Cristo. Realizar a obra é importante, por isso Jesus não estava orientando Marta a abandonar o serviço, mas a priorizar a adoração e o aprendizado aos pés de Jesus. Você gostou do conteúdo do vídeo de hoje? Do ensino de hoje? O panorama do estudo? O estudo da igreja? Da doutrina da igreja? Dá o like. Se inscreveu no canal já? Então se inscreva. Apresente o canal para que outras pessoas possam se inscrever também. Fale do canal. Seja alguém que promova os ensinos da palavra de Deus. Às vezes você não tem o ministério do ensino, mas pode promover para que pessoas venham até o lugar onde a palavra de Deus está sendo ensinada. Ative o sininho das notificações, compartilhe na sua rede social. Agora tem até aí o botãozinho clipe, você pode criar um videozinho e compartilhar. E comente de que lugar do Brasil você está assistindo, tá bom? É importante e dizer o que você tem achado. E eu quero deixar um aviso para você. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online, por isso você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Se inscrevendo aí no curso livre de teologia, que eu também sou aluno pela bondade de Deus, tá? Eu não estou dando aula pela bondade de Deus, eu já dei aula de teologia, tanto é que nós estamos aqui dando um estudo sobre o panorama, né, da doutrina da igreja, é só um panorama nesse caso, então pela bondade de Deus eu já dei aula de teologia, porém, no momento eu sou aluno e é um bom curso. Se inscreva no módulo grátis, você não paga nada. Se você gostar, aí sim você vai fazer a matrícula e participar. E no final você tem aí até um certificado. É importante que você possa aumentar o seu conhecimento, se você puder. Se você não puder, glórias a Deus por isso também. Conclusão. Nessa primeira parte do panorama do estudo da doutrina da igreja, aprendemos sobre a igreja e sua origem. A quem a igreja pertence? Deus. O cabeça da igreja, Cristo. Quem habita na igreja? O Espírito Santo. E o reino de Deus. Na segunda parte desse estudo, vamos falar sobre a missão da igreja, evangelismo, edificação, adoração, ação social, conceituando a missão e missões, o discipulado e os desafios que a igreja enfrenta. Então, primeiro eu dei o conceito, agora nós vamos falar isso de forma mais detalhada. Isso aqui é importante. Esse estudo da primeira parte está sendo publicado no dia 18. Deixa eu só conferir aqui, é isso mesmo. E no dia 20, vai ser publicado, desculpa, no dia 16, tá? E o próximo vídeo, o número 2, a parte 2 vai ser publicada no dia 23 de abril. 16 de abril, o primeiro vídeo. 23 de abril, o segundo vídeo. Então tem 2 partes. Irmãos, é um panorama, mas tem aí um conteúdo muito bom. Você está tendo a oportunidade de fazer aí um estudo sobre a doutrina da igreja, eclesiologia, de forma gratuita. Ah, pastor, mas deu quase aí 2 horas. Mas uma aula em sala de aula é isso mesmo.
Então fique em paz. Aula em sala de aula do seminário é isso mesmo. Então fique em paz. Você teve um conteúdo aqui e ainda pode baixar para poder estudar com mais calma depois. Por isso, não deixe de assistir a parte 2 do panorama do estudo da doutrina da igreja. Nesse momento, também se você quer não baixar aqui, mas quer semear no meu ministério de ensino, então você pode clicar aqui no Seja Membro, tá? E você vai ser levado lá, você vai fazer a assinatura e você vai ter tudo em um único lugar. Ou você pode clicar no Seja Membro também aí no próprio YouTube e você escolher um dos dois planos, sendo que um dos planos você não tem direito ao PowerPoint das lições da EBD. O outro tem, nesse caso. Aí você escolhe qual dos dois, só que aqui no Seja Membro do YouTube, você só pode se inscrever através de cartão de crédito. No outro não, você tem como pagar com Pix ou com boleto. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de ter participado aqui do Teologia e a Vida Cristã. Glórias eu te dou, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas, que possamos cumprir, Senhor, o propósito de ser igreja de Jesus. Queremos ser igreja a cada dia, viver como igreja, Senhor. Cumprir a missão da igreja, Senhor. Nos ajuda. Pai querido, abençoa a vida de cada pessoa em nome de Jesus. Eu estou deixando aqui para você algumas indicações de vídeo. Você não deixe de assistir, tá bom? Não esqueça de assistir o panorama. Não esqueça de assistir o panorama do estudo da doutrina da salvação. Vai ser edificante para a sua vida também. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E até o próximo Teologia e a Vida Cristã.